Para você que está aí de casa, bom dia ao nosso culto online, e eu quero nessa manhã te convidar a estar aqui por inteiro, a se entregar completamente, porque o alimento, ele é um alimento espiritual, e ainda que você esteja da sua casa, você pode ser sustentado pelo amor do nosso Pai. Então eu quero orar com você e pedir que o Senhor encontre o teu coração nessa manhã. Pai Santo e Eterno Deus, nós te louvamos por mais uma manhã. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovam. Obrigada porque o Senhor nos escolheu e esse dia é um dia especial. Nós estamos aqui juntos, mesmo que online, nós queremos a manifestação do Senhor, Pai. Através das palavras, não só daqui declaradas, mas de todo esse culto, Pai. Nós te entregamos as nossas vidas e entregamos cada vida, cada lar que aqui representa. Em nome de Jesus. Amém. Agora temos o nosso momento de fidelidade e generosidade. É um privilégio para nós viver e participar desse momento. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê outros momentos, outras pessoas que tiveram o privilégio de participar do reino de Deus, de entender o quanto que Deus é fiel e o quanto que Ele é generoso conosco. Se você abrir sua Bíblia, capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 7, Paulo diz o seguinte: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho: convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Essa passagem, Paulo fala inclusive sobre o dízimo, né? Porque ele conclui falando que contribuam de acordo com os bens que vocês possuem. O dízimo fala a respeito de 10%, ele é proporcional ao que a gente tem, ao que a gente possui, ao que Deus nos dá. E quando a gente devolve o dízimo a Ele, é algo que tem a ver com fidelidade. É você entender que quem sustenta você é Deus. E Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que sustenta todo mês, toda semana, todo ano.
essa relação com Deus de fidelidade, como que a gente pode vivê-la intensamente e vivê-la de maneira dupla? Quando você reconhece essa fidelidade de Deus e quando você retribui essa fidelidade de Deus. Quando você vive esse relacionamento, que relacionamento é duplo, não é sozinho, não é só Deus fazendo, não é só Deus sendo fiel. O que Paulo fala aqui também? Do privilégio de contribuir, do privilégio de participar do reino. Então, querido, eu queria convidar você a participar do que Deus tem feito. Eu queria convidar você a não só ser fiel a Ele através dos seus dízimos, mas também ser generoso através das suas ofertas, entendendo tudo que Deus tem feito e, em gratidão, retribuindo esse amor a Ele. E para quê? Será que Deus precisa? Não, Deus não precisa. Ele é dono de tudo. Simplesmente para que você seja tocado, para que você seja desprendido de algo que pode tomar conta do seu coração e para que você venha viver a generosidade e a fidelidade. Falar é uma coisa, viver, a prática disso é muito mais intenso. E viver o Evangelho é viver a prática. Então, convido você a viver isso e viver a prática de Jesus aqui, hoje, em nome de Jesus. Amém. Quero que você abra sua Bíblia em Gálatas. Nós vamos ler o capítulo 5. Abre lá comigo. Gálatas 5. Pode pôr. Gálatas, Efésios, Filipenses. Vamos lá, Gálatas 5. Vocês sabem a musiquinha? Não, Gênesis eu não sei. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios. Gálatas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. Boa, nós já passamos por Gálatas. Quem abriu em Gálatas? Amém? Vocês estão comigo? Nós vamos ler capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Amém. Feche seus olhos. Senhor, nós nos rendemos completamente à sua palavra nessa noite. Que o Espírito Santo, que é o Consolador, traga revelações e verdades à nossa vida, Pai. E possa nos convencer de todo o pecado, toda justiça e juízo, Senhor. Que todas as barreiras e muralhas e fortificações que nós mesmos construímos ao nosso redor para proteger o nosso eu e as nossas vontades, que caiam agora, Senhor. E que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz. Que a nossa mente esteja conectada à Tua palavra. E que os nossos corações, ó Pai, estejam cativos ao Senhor. Senhor, que o nosso espírito esteja atento para ouvir o que o Senhor tem para nós, ó Pai. E mais uma vez, ó Pai, nós estamos aqui e queremos dizer, sim, Senhor, eis-nos aqui. Faz a Tua obra, faz a Tua vontade na nossa vida, assim como ela é feita no céu, Senhor.
nós nos abrimos por completo, ó Pai, e recebemos a Tua palavra, que o Senhor possa encontrar em nós, ó Pai, um terreno fértil que possa frutificar ainda mais, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos lá. Hoje o tema da minha palavra é o fruto do Espírito. A gente lê o texto de Gálatas e você pode até estar pensando que, se você veio no último culto que eu preguei, que ela tá bem da roça, ela, né? Fazendeira, né? Farmer, assim, né? Que primeiro prega sobre permanecer na videira, viticultura e tudo mais. E agora vem falar de fruto. E apesar do meu cunhado, o irmão do Hugo, falar que eu pareço agrônoma, que eu ia me dar bem na agronomia, não sei por que ele fala isso, acho que eu tenho cara de sei lá, né? De peão. Não sei. Apesar de ele falar isso, eu não gosto de coisas da roça. Não me convide para rolê no meio do mato, que assim, eu vou, mas eu não gosto. E eu não entendo nada de roça e tudo mais, assim. Mas assim, é impressionante como a Bíblia, ela está recheada de exemplos e parábolas, né, que utilizam coisas do nosso dia a dia, na verdade? Então, a gente acabou de ler aqui sobre o fruto do Espírito. Na outra pregação, eu falei sobre permanecer na videira. Existe parábola de construir a sua casa na rocha e na areia. Então, Deus, ele sempre usa as coisas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para facilitar o nosso entendimento. Amém? Quem aqui já ouviu aqueles ditados populares? É pelo fruto que se conhece a árvore. Já ouviram? Ou aquele outro, o fruto não cai longe do pé. Vocês já ouviram? Amém? Então, o significado desses ditados é assim, se você conhecer os filhos de alguém, não é isso que quer dizer esses ditados? Então, se você observar a forma como eles se comportam, né? Você vai saber como é a família, como são os pais. Não é isso que quer dizer esses ditados? Então, a palavra fruto significa o quê? Resultado. Tanto no ditado, quanto no texto de Gálatas, fruto tem a ver com resultado. E antes da gente falar propriamente sobre o fruto do Espírito, né? Eu vou dar um panorama aqui para você, porque a gente entrou no capítulo 5, já no final, né, de Gálatas. Então, para você ter um panorama, Gálatas é a única carta que Paulo escreveu para um grupo de igrejas. Ele não escreveu para a igreja específica, para um lugar específico, porque os Gálatas era tipo uma região, a região da Galácia, né? E essa região envolvia Antioquia, envolvia Icônio, envolvia Listra, Derbe, era uma região. Então, ele enviou essa carta para um grupo de igrejas. E o tema central da carta de Gálatas, de Paulo para os Gálatas, é lembrar a igreja de que a justificação vem somente através da fé em Cristo Jesus. Por quê? Porque os cristãos começaram a falar assim, viu? Não, você aceitou Jesus? Amém, glória a Deus, isso aí. Beleza, viu? Mas, então, sabe aquela lei lá? Vai precisar circuncidar você, seu filho e tudo mais. Então, a lei começou a entrar no meio dos cristãos. E aí, as pessoas começaram a ficar confusas. Então, Paulo vem alertar a igreja a voltar ao verdadeiro evangelho. Então, na primeira sessão do livro de Gálatas, os capítulos 1 e 2, você pode acompanhar, eu não vou ler, tá, gente? Pelo amor de Deus. Depois você pode ler na sua casa, com calma. Aconselho você ler 2 capítulos por dia, meditar neles, depois continuar, amém? Então, na primeira sessão, nos capítulos 1 e 2, eu estou falando muito rápido, e o Hugo vai falar isso para mim depois, viu, Lê? Na primeira sessão, capítulos 1 e 2, Paulo, ele traz a sua biografia. Então, ele vem apresentar o currículo dele. Olha, eu sou Paulo, eu sou esse cara, e defende a sua autoridade divina, a sua autoridade apostólica, porque eles estavam já questionando, quem que é esse Paulo? Ele nem andou com Jesus. Então, Paulo vem e fala assim, ei, eu sou Paulo, e a autoridade que está sobre a minha vida é divina, porque o próprio Jesus me chamou Saulo, Saulo, porque me persegues.
Aí na segunda sessão dos Gálatas, nos capítulos 3 e 4, ele já começa a abordar algumas questões doutrinárias. E ele começa a apresentar uma série de argumentos e ilustrações para provar a inferioridade da lei em relação ao Evangelho de Cristo. E estabelecer o verdadeiro propósito da lei. Então você, em casa, tarefa, tá? Essa semana a gente vai ter tarefa, você tem a semana inteira para ler o livro de Gálatas e ver isso acontecendo. E na última sessão, os capítulos 5, 6, ele apresenta já uma aplicação prática da doutrina. E ele começa a trazer exortações aos Gálatas a viverem uma vida de liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? E a Bíblia, apesar de escrita há tanto tempo, é um livro de verdades e super atual. Amém? Vocês concordam comigo? Amém? Então tá bom, que bom. Então, da mesma forma que a mensagem chegou aos Gálatas, essa mesma mensagem chega até nós hoje. Não tem atalhos, não tem distrações. É a mesma mensagem. Não tem atualizações. É a mesma mensagem. E tem um teólogo que chama Adolf Pohl, e ele é um teólogo alemão, e ele diz que todos os povos conhecem bem a ideia de que a vida é um caminho. Acho que a pastora Natália falou até um pouquinho na semana passada, mostrando aquelas setas, né? Qual caminho você vai tomar? A vida é um caminho que precisa ser trilhado. Esse é o movimento básico da vida humana. Então, o movimento básico é a nossa caminhada. E não é um movimento mecânico, esquerda, direita, esquerda, direita. Não é isso, não é um movimento mecânico. Porque todo caminho, você sai do ponto A para chegar no ponto B, correto? Você pode sofrer distrações? Sim. Então, o andar é um movimento que tem sentido, direção e também deve ter qualidade. Esse andar deve ter uma qualidade. Você tem que saber de onde você está saindo, para onde você vai chegar. É muito importante você saber isso. Então, o movimento de caminhar, dessa caminhada, ela deve ter um sentido, uma direção e também uma qualidade. Como então ter essa qualidade ao longo dessa jornada? Como então ter qualidade ao longo dessa caminhada? Como eu falei, facilmente a gente se distrai, facilmente a gente quer pegar atalhos, facilmente a gente se desvia do caminho. Facilmente as coisas vêm nos pressionar e nos distrair, nos levar para longe. Vamos ler de novo o texto de Gálatas, eu quero que você acompanhe. Gálatas 5, 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Vou ler isso. Ó. A primeira coisa para essa caminhada, ter qualidade, você precisa entender e ter consciência que a nossa carne está em constante guerra contra o Espírito. A sua carne guerreia todos os dias, e é uma guerra que não tem trégua. É uma guerra que não tem fim. Todos os dias a sua carne, ela guerreia, o Espírito guerreia. Por quê? Versículo 17, está falando, porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos entre si. Paulo fala lá em Romanos, no 7, de 18 ao 21, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Então, essa guerra, ela é todos os dias e ela não tem fim.
Por quê? Simples. Espírito quer uma coisa e a carne quer outra coisa. Simples assim. São desejos diferentes. A carne, ela representa tudo o que a gente é, tudo que nós somos pelo nosso nascimento natural. E nós nascemos num mundo caído. Nós nascemos, a nossa natureza é uma natureza pecadora. Eu vejo, tem o Mateus, é um bebê. Quando o Gael era bebê também era a mesma coisa. A gente, até hoje mesmo ele fez isso, o Mateus. Então, Mateus, não pega. Aí você tira a mãozinha. Aí ele fica. Mateus, não pega. Aí ele pega, mas aí ele tira a mãozinha. Mateus, não pega. Aí ele, não pega. Ele vai lá e põe a mão novamente. O que eu faço? Tira ele do lugar e leva para outro lugar. O que ele faz? Ele fica bravo. E minha mãe falava do Gael e eu falo para o Mateus a mesma coisa. Olha lá, a natureza pecadora aflorando de dentro dele. Todos nós temos a natureza pecadora dentro de nós. E o Espírito, ele representa o que nós nos tornamos no nosso novo nascimento. A partir do momento que eu aceito Jesus como o meu Salvador, como o meu Senhor, uma nova vida nasce. Amém? Vocês entendem isso? Amém? É o nascimento do Espírito. Então, a primeira coisa que nós devemos entender, existe uma guerra. Guerra entre carne e espírito dentro de mim. A segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite é, a carne tem desejos que nos arrastam para longe de Deus. A carne nos leva para a nossa morte espiritual. As obras da carne são coisas que nós mesmos produzimos. Não é o diabo. Ai, diabo, seu safado, você está me fazendo pegar. Ai, diabo, olha lá, ó, esse desejo ruim que eu tenho aqui é coisa sua, capeta. Não, obras da carne é minha e é sua. Não adianta você colocar a culpa no diabo. Não adianta você colocar na culpa do amigo que te convidou para ir não sei na onde, e lá você ficou bêbado, ou lá você usou uma droga, ou não adianta convidar o seu culpar o seu trabalho que te levou para um lugar e você estava sozinho, sem sua esposa, e aí não deu certo, aí deu traição. Obras da carne, eu pratico. Eu escolho praticar. E você pode perceber lá nos versículos 19, que fala o seguinte, ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. É uma lista gigante, porque não tem fim. Tudo que é semelhante a isso são obras da carne. É uma lista gigante. Mas você pode estar pensando assim, eu não pratico imoralidade sexual. Feitiçaria? Feitiçaria, acho que você pensa na bruxa lá, né? Ou na pessoa que vai lá e prepara como chama, nosso trabalho e deixa na encruzilhada. Mas eu quero te levar a uma reflexão nessa noite. Será que você não tem colocado qualquer outra coisa no lugar de Deus, de Jesus na sua vida? Será que você não tem colocado o seu filho? E aí você fala assim, não vai rolar porque meu filho está doente. Ou será que você não tem colocado o seu trabalho? Então, nossa, eu trabalho muito, você não tem noção, não vai rolar. O seu dinheiro, os seus sonhos pessoais. Então, nossa, olha, Deus, desculpa, mas agora é a minha vez de conquistar o meu sonho, o meu desejo. Isso é idolatria. Idolatria não é ir lá, é também, tá? Adorar os santos e tudo mais. Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus. Ou será que conversando com alguém, estou tentando te levar a uma reflexão, ok? Conversando com alguém, em todo tempo você não ficar derramando aquela sementinha de discórdia, de divisão.
Ah, então, nossa, mas sabe aquela pastora lá? Nossa, não gosto daquela bota que ela veio hoje. Então, sabe aquela palavra que o pastor deu aquele domingo? Então, não estava certa. Só que Deus falou com o pastor. Então, sabe o irmãozinho Jean, que, coitadinho, quebrou a mão ali? Ah, não foi legal a abertura que ele fez na igreja. Jean, brincadeira, só um exemplo, tá? Nada a ver. Será que você não tem agido dessa forma? Ou ainda, será que facilmente você se ira, você se revolta? Não somos assim. Quantas e quantas vezes você não está cansado? Eu falo, eu também. Não estou cansado. Falo, meu Deus do céu, que vontade de esganar alguém. Né? Quero fazer uma ilustração aqui com você. Imagine uma casa e essa casa se chama Eu. Fala assim, Eu. Fala seu nome, Ana Paula. A casa é você mesmo. Nessa casa, voltando lá na guerra, existem 2 moradores. Quero que você entenda muito claramente. Existem 2 habitantes nessa casa. O espírito e a carne. Todos os dias, esses moradores guerreiam, brigam. Imagine, é legal ver numa casa que briga toda hora? Não é, né? Por quê? Porque a carne quer fazer, sabe a vontade de quem? A sua. A carne quer fazer a sua vontade. E o espírito quer fazer a vontade do Pai. Guarda essa ilustração na sua mente, para você nunca esquecer. A carne, querida, ela não quer separar um tempo para você fazer seu devocional, você sentar, ler a Bíblia, você orar, falar com Deus. Sabe o que a carne quer fazer? É sentar no sofá, assistir uma Netflix, ou um Star Plus, um Disney Plus, alguma coisa, e boa. Por quê? Porque eu mereço. Essa é a carne. A carne, ela não quer ter o domínio próprio. A carne quer olhar a comida, falar daquele, sabe? Imagina aquele café da manhã de hotel. Nossa, eu vou pegar tudo. Aí a pessoa faz aquela montanha. A carne não vai ter limites. Ela vai fazer a montanha. A carne, ela não vai ter o domínio próprio e falar assim, entendeu, Luan? Respondendo aquela pergunta lá que você falou, que você perguntou. A carne não vai ter um pensamento, tipo, nossa, acho que é melhor eu não falar, porque isso aqui vai machucar, porque a carne, ela tem a língua desenfreada, e vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando, sem pensar. A carne, em todo tempo, olha para o lado e se compara. E fala assim, nossa, que legal, eu queria tanto falar igual a pastora Natália, ter a inteligência dela. Nossa, que legal, eu queria ter o sucesso da Letícia. Queria ser profissional que ela é. Nossa, olha como ela é fashion. A carne, ela olha para o outro, se compara e inveja o que o outro tem. A carne não é capaz de buscar em Deus o que Deus tem para você. Ela fala, mais fácil eu invejar do outro e querer o que eu tenho. A carne fala assim para você, viu? Busque a sua felicidade. Você tem que, aonde você for, busque a sua felicidade. E não é capaz de entender que a felicidade está em fazer a vontade do Pai. Que a felicidade não está em qualquer lugar. A felicidade está em uma pessoa. Essa é a carne. Então, repita comigo. A casa, que sou eu, tem 2 habitantes. A carne e o espírito. E eu quero te perguntar, quem está ganhando essa guerra? Na sua vida, na sua casa. A carne ou o espírito? A terceira coisa que eu quero que você entenda e saia daqui com a mente fixa é que você precisa saber que o fruto, então eu falei no começo, é resultado. Fruto é aquilo que externaliza, é uma evidência. Vamos ler lá, Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. João 15:5, que eu preguei da outra vez, Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Fruto é resultado de permanecer em Jesus. Fruto é resultado de permanecer em Jesus. O fruto, ele representa o caráter de Cristo, que é esculpido em você. O fruto vai te transformando de glória em glória a imagem de Cristo. O fruto não é uma obra sua como a carne. Você sabia? Não é uma listinha de coisas. Alegria, paz, longanimidade. É difícil falar, né? Longanimidade, benignidade, bondade. Não é uma listinha de coisas que eu vou fazer. Olha, hoje é o to do lá, né? To do. Hoje eu vou fazer isso. Hoje é dia da paz. Até vestir branco. O fruto não é uma listinha de atitudes, de coisas. Você precisa entender isso, sair daqui. Não tem como você treinar para ser uma pessoa que ama, para ter amor. Não tem como você treinar para ser uma pessoa que é mansa. Não tem como você treinar para ter domínio próprio. Tipo, eu vou me mentalizar e eu vou ser alegre. Eu vou mentalizar e a paz vai invadir o meu coração. Fruto é algo que o Espírito Santo produz em mim e produz em você. Amém? Eu preciso de 4 voluntários aqui. Quem se candidata? Vem, Lua, você, porque eu gosto de você, vem aqui. Não, preciso de 4, preciso de mais 3. Não precisa atuar nada, gente, é só uma dinâmica. Não vai precisar, de criatividade, ou uau. Pode ficar tranquilo, eu que vou falar, não vou expor ninguém. Tá faltando 1. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Aê! Obrigado! Ousadia, gostei. Por quê? Que a Bíblia diz obra da carne, aliás, a bula diz obras da carne no plural. Você pode ver na sua Bíblia, tá igual em todas. Em todas as versões, NVI, Almeida, né? É a mesma. As obras da carne são. E por que a Bíblia diz o fruto do Espírito no singular? Vocês podem ficar aí, tá? Daqui a pouco eu uso vocês. Porque quando você é dominado pela carne, eu imagino assim que... E quando você está vivendo ali numa vida pecadora, todas essas coisas que Paulo diz ali no versículo 19, 20 e tal, 21, 22, 21, é como se fosse um cardápio. E aí você oferece o cardápio, esse aqui são as obras da carne, tá bom? Então, esse aqui, você pode escolher o prato do dia ou não, pode ser à la carte também, você escolhe as obras da carne. Você pode escolher libertinagem, idolatria, feitiçaria, divisão, você pode escolher, tá bom? Então, as obras da carne é como se fosse um cardápio que é oferecido para você. E você escolhe a sua atitude do dia, assim como a marmita do prato do dia. Já o fruto do Espírito não tem como você ter um só. Aí eu escolho ter a mansidão. O fruto é um bloco só. Não tem como eu dar a mansidão para ela, paz, porque você é meio nervoso. Amor para você, porque você é muito querida. Para você, longanimidade. Para você, domínio próprio, tá bom? Para você, acho que eu vou dar um pouquinho mais de paz. Brincadeira, Luia. Eu amo você. Para você, eu posso dar alegria, tá bom? Porque você precisa muito ser alegre. E para você, eu preciso de... Faltou algum? Paz, alegria? Qual? Benignidade. Domínio próprio, irmão. Coitado, Luan. Para você, eu vou dar bondade. Amém? E para você, eu também vou dar
Domínio próprio também. Não tem como. Não tem como você entrar na fila e pegar um gomo só. Quando o Espírito Santo habita em nós, ele vem e ele fala assim: toma, esse é o fruto. Todas as características e evidências estão aqui para você. Toma, este é o fruto. Você já tem isso aqui. Olha, esse é o fruto para você. E esse é o fruto. Muito obrigada, pessoal. Pode sentar. Pode levar a laranja de presente. É uma mexerica, eu adoro. Não tem como você escolher um fruto, entendeu? É uma laranja só. Todos os frutos estão aqui. Todos os frutos não. Todos os gomos estão aqui. Então aqui você tem amor, aqui você tem alegria, aqui você tem paz, aqui você tem longanimidade, você tem benignidade, você tem bondade, você tem fidelidade, você tem mansidão e você tem o domínio próprio. Quando você aceita Jesus como seu Salvador e você aceita o senhorio dele na tua vida, o Espírito Santo passa a habitar em você. E então você passa a ter fruto, a ter o fruto. Tó, esse é o fruto. Ele está em você. É uma fruta inteira para você. Quando o Espírito Santo está em você, todos os gomos passam a ser desenvolvidos na sua vida. Todos. Por isso que o fruto do Espírito ele tem a ver com os nossos hábitos. O que são hábitos? Hábitos são as nossas ações, os nossos comportamentos que se tornam automáticos e que são repetidos todos os dias. Então, tipo assim, na casa do Hugo e da Ana Paula, a gente almoça meio-dia, hábitos. E a gente toma banho tal hora, a gente gosta de fazer isso. Não é igual à sua casa, são hábitos. Amém? Entenderam a questão dos hábitos? Então, os hábitos são comportamentos que revelam quem habita em você. E eu queria deixar claro para você nessa noite que uma frase muito usada, mas que faz muito sentido agora. Agora não, agora que eu estou pregando sobre isso. Deus, Ele te aceita e Ele te recebe do jeito que você está. Só que Ele te ama tanto, tanto e tanto, que Ele não vai deixar você permanecer neste lugar do jeito que você está. Ele te dá o fruto e fala assim: desenvolva alegria, desenvolva amor. Eu estou colocando em você a mansidão. Eu estou colocando em você o domínio próprio. Eu estou colocando em você bondade. Eu estou colocando em você longanimidade. Eu estou colocando em você fidelidade. Sou eu que coloco isso em você. Você não precisa fazer isso. Eu faço em você e por você. Então, ser cheio do Espírito não é algo que você verbaliza, mas é algo que a gente mostra. Ser cheio do Espírito são as evidências escancaradas para o mundo. Não são os dons espirituais que vão demonstrar maturidade cristã, mas são os frutos do Espírito externando da sua vida. Porque a pessoa pode falar em línguas, pode ter dom de visão. A pessoa pode ser um profeta. A pessoa pode muitas coisas lá dos dons. Pode dar palavra de conhecimento. Mas e o fruto? E o fruto? A pessoa até fala em línguas, mas a casa dela é um pé de guerra. A pessoa até tem visão aberta, vê anjo, vê demônio, vê todo mundo subindo e descendo, que está lá na Bíblia.
Só que ela não é bondosa com ninguém. Maturidade espiritual é você ter o fruto desenvolvido na sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, eu quero te dar um recado. Se você nasceu de novo, você que nasceu de novo, não existe nenhum momento, mas nem um momentinho só, que você está sozinho. Mas nem um tiquinho, nem aquele momento que você fala, ai, nossa, o quarto está escuro, estou sozinho. Não. O Espírito Santo está com você. E eu quero te perguntar novamente, quem é que está ganhando essa guerra na sua vida? Quem que está vencendo essa batalha? A carne ou o Espírito? Abre sua Bíblia em Atos 19. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 6, rapidamente. E eu já estou partindo para a conclusão. Diz o seguinte: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. E lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismos vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia isso ao povo que cresce naquele que viria depois dele, e isso é em Jesus. Quando Paulo lhes impôs a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Acho que eu pulei um, né? Ouvindo isso. Eu pulei o versículo 5, mas tudo bem. O que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: se Paulo viesse agora, aqui, e perguntasse para você, você recebeu o Espírito Santo? Olha lá, a neném acordou. Se Paulo chegasse aqui e falasse assim, você recebeu o Espírito Santo? Seria necessário lhe perguntar? Ou será que a sua vida já estaria refletindo a presença do Espírito Santo? Apenas na sua fala, no seu agir, nos seus hábitos? Será que Paulo iria reconhecer a presença do Espírito Santo? Estou usando Paulo como exemplo. Mas qualquer um consegue enxergar que você tem algo diferente em você? Se você percebe que o fruto do Espírito não está sendo desenvolvido na sua vida, se você percebe que você olha para você e fala assim, nossa, eu não tenho paz. Se você olha para dentro de você e fala assim, nossa, eu perco minha paciência muitas vezes. Eu não consigo ter domínio próprio, eu não consigo dominar as minhas vontades, os meus desejos. Eu não tenho bondade, eu não sou generoso com ninguém. Quero te falar, você precisa, se você quiser, é claro, essas coisas. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa fazer um convite para o Espírito Santo habitar em você. Talvez agora você esteja pensando assim, não, pastora, eu tenho certeza que eu tenho Jesus em mim, eu tenho certeza que o Espírito Santo está dentro de mim, mas mesmo assim, a hora que eu vejo ali a listinha do fruto do Espírito, das evidências, eu não enxergo nada em mim, talvez um ou outro. Deixa eu te falar, você precisa, talvez você não esteja sendo governado pelo Espírito Santo. Se nenhum desses frutos faz parte, dessas evidências, fazem parte de quem você é, talvez seja na hora de você abrir o controle do seu eu e falar, Senhor, está aqui. Toma o controle. Eu não preciso ter medo, porque o Senhor está à frente. E talvez você esteja deixando a tua carne te dominar. Porque mesmo se você é crente há 500 anos, você tem o Espírito Santo,
a carne continua ali te atormentando e guerreando. Só que a gente sempre quer entender as coisas, a gente sempre quer ter o domínio das coisas. Só que o domínio está em Cristo, entregar para Cristo as coisas. E para o fruto sair, nós precisamos nos relacionar com Cristo. E eu quero dizer que não é para você pegar ali, a palavra aqui em Gálatas 5, 22, pegar essa listinha e sair tentando fazer, e sair tentando praticar. Ai, nossa, eu preciso amar as pessoas. Eu preciso ser uma pessoa bondosa. Essa semana eu vou ser bom com alguém. É para você pegar essa lista que está aqui em Gálatas, se ajoelhar diante do altar e falar: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Está vendo essa lista aqui? Eu sei que o Senhor está em mim, mas eu preciso do Senhor. Me ajuda a desenvolver isso aqui. Eu quero, Senhor, ter alegria. Eu quero, Senhor, ter a paz que excede todo entendimento. Senhor, eu quero não irar tão facilmente. Eu quero, Senhor, ter bondade para com as pessoas. A banda pode vir subindo. Examine a sua vida. Esse é um chamado para você examinar a sua vida. E examine a sua vida pelo filtro da palavra de Deus. Não é pelo seu filtro, é o filtro da palavra. Você vai começar a ver se de fato Cristo, se de fato o Espírito Santo habita em você. Porque, queridos, não é uma questão apenas de ser salvo, mas é uma questão de você ser transformado à semelhança de Cristo diariamente. É uma questão de diariamente você ser esculpido. O fruto, as evidências do fruto do Espírito, são todas características que Jesus tinha. E o Espírito, ele nos guia, mas quem anda é a gente. O caminho está ali, o Espírito está guiando. Agora, se você vai querer ir no caminho que o Espírito está te guiando, é uma escolha sua. Família, que bom que nós pudemos estar juntos em mais esse tempo. Esse culto, que é um culto online, é mais espiritual do que você possa imaginar. Eu tenho convicção que a sua vida recebeu transformação e poder do céu e da palavra de Deus nessa manhã. Mas essa experiência online pode seguir, pode ser mais profunda na minha e na sua vida. Por isso eu quero te convidar, existe aqui um QR Code na tela, se você puder apontar o seu celular agora para a tela, você vai ser direcionado para a área do site da Nova Estação, onde nós temos todas as informações sobre as nossas células. A Nova Estação se reúne semanalmente através de células e tem uma característica muito legal nas células, que elas são presenciais e também online. Por isso, não importa aonde você esteja, eu quero te convidar para estar conosco, ser família conosco, aonde você estiver, para que você possa ser transformado e receber a melhor versão que Deus tem para você na sua vida. Que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Tchau, até mais!